o INSS pastoral, ok? Esse é aqui um importante assunto e eu gostaria de trazer aos irmãos também uma alternativa que seja correta, né? Dentro da lei, formas que você poderia pensar e imaginar ali dentro do seu ministério, certo? Ok, então, INSS pastoral. A igreja, irmãos, não tem obrigação legal de pagar o INSS pastoral, pois é responsabilidade do pastor, conforme a lei número 8.213 de 91. Artigo 11, inciso 5º, a linha C, que diz o seguinte: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Aí lá no inciso 5º diz, como contribuinte individual, e aí lá na linha C é colocado quem? Os pastores, o ministro de confissão religiosa. Claro que aqui a lei, claro, é isonômica, né? Ela vai abranger qualquer tipo de pessoa que tenha uma confissão religiosa. Mas aqui é a figura do como a lei chama o pastor. A lei chama o pastor de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, que seria, aqui pensando no catolicismo, os frades, né, as freiras, né, então que eles têm vida consagrada, né, vamos dizer assim, né, dentro do grupo deles. Então, o pastor, a igreja, melhor, ela não tem a obrigação de pagar o INSS do pastor, como acontece, por exemplo, ah, um trabalhador de CLT. Então, lá no holerite daquele que trabalha em CLT, aparece ali o salário da pessoa e aparece uma retenção de INSS. Isso não acontece no salário pastoral, no recibo de salário pastoral, certo? Por quê? Porque quem é obrigado a recolher o seu INSS é o pastor. Por quê? Porque o pastor é visto pela lei como um contribuinte individual. Ele não é um contribuinte como um empregado, certo? Que tem ali retido o seu INSS. Então, ele mesmo tem que ir lá gerar guia no site SAL do INSS, né? Gerar a sua GPS e pagar essa guia, ok? Ah, e aí, o recolhimento como contribuinte individual, conforme a lei aponta, é de 20%. E aí tem a instrução normativa 971 de 2009, que fala exatamente isso, que a contribuição do pastor é na base de 20%. Aí você fala, puxa, pastor, 20% de um salário? Vamos chegar lá, vou mostrar aqui até um quadro comparativo, né? Então, a contribuição do ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada de congregação ou ordem religiosa, na situação prevista no parágrafo 11 do artigo 55, a partir de 1º de abril de 2003, corresponderá a 20% do valor por ele declarado. Note que é 20% do valor por ele declarado. Não é 20% do salário total do pastor. Por quê? Porque a lei fala que é o quanto que ele quiser contribuir. Desde que a regra é o quê? A partir de um salário mínimo, porque não existe benefício do INSS menor que um salário mínimo, ok? Então, no mínimo, ele tem que contribuir com o mínimo. Então, 20% sobre um salário mínimo ou até o teto do INSS. Então, ele opta, é diferente, claro, de um CLT, que se ele ganha 3 mil, ele vai ter que pagar o INSS sobre os 3 mil. O pastor não, ele pode ganhar 3 mil e ele quer pagar o INSS sobre um salário, ok? Porque a lei fala que o valor por ele declarado, certo? E aí, para fins de imposto de renda, todo o valor recolhido de INSS pastoral do ano pode ser deduzido da base de cálculo do imposto. Então, o INSS é chamado de uma despesa dedutível para fins de imposto de renda. A gente vai ver isso mais na frente quando chegarmos em imposto de renda. Então, aqui eu fiz um comparativo, né, da contribuição de um salário mínimo em 2025, aí que é 1.518, né? Até coloquei muito número ali, né? Coloquei um zero ali a mais, mas é 1.518, que é o salário atual, o mínimo atual. E aqui é um comparativo se por tipo de contribuinte do INSS. O quanto cada contribuinte, pelo menos os principais,
do INSS pagam por um salário mínimo de contribuição para o INSS. Então, o MEI, aquela opção, lembra do pastor querer ser MEI, né? Então, se o pastor, né, fosse MEI, ele pagaria 5% de alíquota sobre o salário. Vamos dizer assim, aqui, claro, a ideia seria o salário mínimo, né? Então, ele se aposentadoria, ele teria ali a sua contribuição, o seu valor, no valor de R$ 75,90. E aí, no final das contas, ele contribuindo com esse valor, no final, ele se aposentar, se ele iria se aposentar com um salário mínimo. E o MEI não pode se aposentar mais do que um salário mínimo. Tem essa regra também, certo? Muita gente pensa que, vou pagar ali o meu MEI, vou garantir o salário mínimo. Que legal, né? Pena, né? Aí no final lá você quer receber dois, três, não pode, né? Você contribuiu com 75 e quer ganhar três, né? Como é que é isso, né? O governo vai falar. É só um, ok? É limitado. Aí, um empregado de CLT que ganha um salário mínimo, ele contribui com 7,5%. Ele paga mais um pouquinho do que o MEI, né? Então, ele vai pagar ali sobre o salário 113,85. O prolaborista, que é o empresário, né? Aquele que é o patrão, o chefe, né? Sobre o prolabore dele, ele paga 11%. E aqui vamos pensar em um empresário que ganha um salário mínimo. É difícil achar isso, mas coloque ali um salário mínimo de ganho registrado, né? Ele paga 11%. Ele vai pagar um pouco a mais do que o MEI e do que o empregado de CLT. E o pastor? Aí aqui, irmãos, eu acho que é uma injustiça para os pastores. Eles serem classificados ali como contribuinte individual, né, pela lei. Ainda mais dentro do nosso grupo, né, são dos batistas regulares. O pastor, ele é um contribuinte individual, e como todo contribuinte individual, ele vai pagar 20%. E aí o pastor vai pagar 303%. Praticamente o MEI, né, ele paga um quarto do que seria de contribuição, né, para o pastor, para ele se aposentar com um salário, enquanto o pastor ele vai ter que pagar ali 20%, seria R$ 303,60. E aí a pergunta é, será que muitos pastores do nosso grupo têm condição de todo mês tirar R$ 303,60 e pagar? É uma pergunta reflexiva, é difícil, certo? E aí, claro, aí a pergunta até que já até respondo dentro das que foram passadas aqui. O INSS do pastor, pergunta do Rony Santos. O INSS do pastor é opcional ou obrigatório? E aqui, como contribuinte individual, como nós acabamos de ver pela lei, ele é o quê? Obrigatório. Aqui, ó, note, ó. Segurados obrigatórios. Então, ele precisa pagar o seu INSS. Aí a pergunta é, mas pastor, nunca paguei o meu INSS como pastor. E nunca tive problema. Aí o ponto é, a lei fala uma coisa, mas a lei, quer dizer, a aplicação da lei no sentido de fiscalização, ela vem depois. E muitas vezes nem ocorre, né? Porque o governo às vezes é falho em poder fiscalizar isso. Por isso que eles estavam querendo colocar essas coisas agora, né? Do Pix, essas coisas todas rolando aí, exatamente para isso, para poder te fechar cada vez mais. Então, é como eu faço essa analogia, certo? O que é dito no Código Brasileiro de Trânsito, né? Que você deve usar o cinto de segurança. É obrigatório você usar o cinto de segurança, correto? Mas eu posso pegar o meu carro aqui e me dirigir até a minha igreja, dirigindo ele, sem o cinto de segurança. E a pergunta é: posso chegar lá em segurança? Posso. Mesmo não usando o cinto? Sim. Mas a lei fala que eu tenho que usar. Pode ser que um dia, com relação ao INSS do pastor, venha uma fiscalização maior. E aí você tem que pagar. Você é obrigado a pagar. Venha um instrumento, uma lei, ou uma instrução normativa, alguma coisa assim, que ordene isso. E eu digo que isso está perto de acontecer. Por quê? Porque tinha muito pastor pagando sobre 11%, que é uma modalidade dentro do INSS chamado facultativo, contribuinte facultativo.
Quando começou a ter o e-social e as igrejas passarem a obrigatoriamente, a gente vai falar sobre isso, terem que declarar o salário do pastor no e-social, o quanto que elas pagam para os seus pastores, aquele pastor que estava contribuindo com 11%, o que que aparecia lá no extrato do meu INSS? Contribuição incompleta. Em outras palavras, né? Estou usando aqui uma paráfrase, né? Mas aparecia lá que aquela contribuição estava incompleta. Por quê? Porque no e-social já foi dada a informação que ele era pastor. E ele estava pagando 11 ao invés de estar pagando quanto? 20. E aí aparecia lá declaração ou contribuição incompleta. E agora? Aí o pastor tem que pagar os 9% restante. Tem que complementar para que aquela contribuição conte como contribuição para a aposentadoria dele. Compreendeu? E aí, se o pastor, pastor, mas aí eu tenho um MEI e eu pago como MEI, tudo bem. Mas que desde que você não utilize aquele MEI como vamos dizer assim, como um como para uso pastoral, né, para o seu serviço pastoral, tudo bem. Se você usa para poder fazer qualquer outro tipo de serviço, ok. Você é um eletricista também, tem o seu meio aberto ali e pastor, tudo bem. Você pode usar na atividade de eletricista seu meio com toda tranquilidade, ok? Mas nas funções pastorais, não. E aí, no ganho pastoral, você precisa recolher o INSS. É obrigatório, tá? E é aquela questão, pastor, mas e aí se eu não quiser, né? Tudo bem, aí é uma opção sua, mas eu tenho que falar o que a lei diz, certo? Aí vem, irmãos, uma outra situação, ok? Só para os irmãos terem ideia aqui, um outro quadro aqui interessante. Se o pastor contribuir aí com um salário, como nós vimos, ele iria pagar 303. Se ele contribuísse com 2 salários, ele ia pagar 607. Pastor, eu quero me aposentar com 3 salários. Então ele vai ter que pagar 910 por mês e 80, né, centavos. Pastor, eu quero sobre 4, 1.214. São valores absurdos para ele se aposentar com 4 salários todo mês, né? Ali colocando. 5 salários, 1.518. Pastor, eu quero me aposentar com 6 salários. Não tem como, né? Porque o INSS vai até 5 salários e pouquinho, né? O teto máximo. Então ele pagaria ali sobre o montante total de R$ 1.631,48, do qual ele iria se aposentar no tempo de hoje, né, nos valores de hoje, com 8.157,41. E a pergunta que não quer calar, mas pastor, eu consigo. A minha igreja vai me ofertar R$ 1.631 todo mês de INSS. Aí eu digo agora olhando para o futuro, ok, irmãos? Agora olhando para o futuro, deixando a lei de lado e olhando para o futuro. Eu não acredito no INSS. Eu aprendi na faculdade, não sei se vocês sabem, mas se você sabe o que é INSS, vocês já ouviram falar o que significa INSS, né? Significa isso nunca será seu. Essa é a verdade. Isso nunca será seu. Por quê? Porque o camarada, ele contribui com 3 salários e chega lá na frente, aí acontece uma reforma da Previdência, um negócio maluco desse, e aí ele recebe 2. Ele contribuiu todo o tempo com 3, chega lá e recebe 2. Quantas pessoas talvez você não conhece que já passaram por isso? Ok? Então, o que está acontecendo hoje? A nossa Previdência, com a última reforma, ali é um paliativo, irmãos. A ideia é que a coisa vai, sabe, escalonando, porque mais e mais pessoas hoje estão deixando de trabalhar de carteira assinada, e aí é obrigado ali, né, a ter descontado o INSS ali, para fazer o quê? Trabalhar como PJ, para ser um MEI, quando a contribuição é menor. E, e a população brasileira está envelhecendo e está ficando, a pirâmide, né, ao invés de ficar assim, né, a pirâmide está ficando meio que uma bola, né? Porque as pessoas elas estão ficando pela a ciência, a tecnologia, podemos dizer assim, os benefícios, elas estão envelhecendo. E com isso vão ter mais pessoas para precisarem de aposentadoria do que mais pessoas, do que tem de pessoas para poder contribuir para a aposentadoria delas. Porque como é que é a forma de previdência do Brasil hoje? Quem trabalha hoje
paga por aqueles que estão se aposentando agora, ok? E aí lá na frente, quem que vai trabalhar para mim? Quem que vai trabalhar para que possa pagar a minha aposentadoria? É uma grande interrogação. E ainda mais no modo de econômico, político que esse país vive, dos rombos, das corrupções e tudo mais, aonde a chance de ter problemas é enorme, correto? Então, a ideia é, pastor, eu sei que é duro, mas, se possível, contribua com um salário, porque pelo menos, se você tiver uma doença, você tem como se escorar no INSS, tá bom? E ter pelo menos um saláriozinho ali e tal, ok? E isso vai te dar um benefício lá na frente. Talvez, claro, você se aposente. Aqueles que são mais experientes aqui, né? Eu falo experientes, né? No sentido de mais velhos. Talvez você já está contribuindo há muito tempo e é vantajoso você continuar. Porque você vai se aposentar. Mas eu, por exemplo, talvez outros aqui que são mais jovens, pastores jovens, eu não sei se eu vou conseguir me aposentar de fato. Eu pago, mas eu não sei, certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Pague o mínimo. Pague o mínimo. E aí, pastor? Chegando lá, eu vou ter um salário só? Não. E aí, agora você vai ter que usar a cabeça, né? Por quê? Porque você pode fazer o seguinte: você tem esposa, não tem? Faz um MEI para ela. Abre um MEI para ela e ela paga. E aí você vai ter um salário e ela vai ter outro. E aí vão ser dois agora, certo? Pelo menos isso. E tem uma outra opção que eu queria mostrar para os irmãos hoje, que é qual seria uma opção digna de aposentadoria, que é geralmente a opção que os americanos fazem, e que a gente, e aqui no Brasil só menos de 5% dos brasileiros fazem, que é investir. Investimentos, certo? Comece a investir. Faça, você deve estar ouvindo uma bomba de pessoas falando sobre investimentos aí, né? Nos canais, tudo mais. Mas é porque, irmãos, porque essa é a forma mais digna de você ter o seu dinheiro em mão, guardado, sem que o governo, né, caia na conta do governo e o governo usa para o que ele quiser. E lá na frente, se você vai aposentar ou não, eles não estão nem aí. O meu sogro, ele conseguiu se aposentar, né? Mas ele ficou em torno de quase uns 7 a 8 meses sem ver o primeiro benefício do INSS, sem ver a primeira parcela de aposentadoria dele. Sabe por quê? Porque o INSS, quando deu a carta de concessão para ele, jogou para ele pegar o salário dele em Santa Catarina. E ele mora no Rio. E aí o INSS falou que isso foi um erro do sistema. Horas. Que erro do sistema é esse, né? Em que a pessoa pede a aposentadoria no Rio e o sistema joga para Santa Catarina. Isso é o quê? É o governo. O que que ele não tem muito dinheiro para poder pagar as pessoas ali, então ele começa a enrolar nos processos ali para poder ganhar tempo de fazer o dinheiro e pagar as pessoas. Você entendeu como é que. Olha o pensamento do governo. Se você nunca pensou nisso, comece a pensar. O governo é sempre esperto. E a gente tem que aprender a ser esperto também, para viver nesse mundo, né? E tem que ser prudente, né? Cristo não fala, né? Simples como as pombas né? E ali, ó, ter aquela prudência, né? Aquela como as serpentes. Porque é assim a vida no mundo, certo? Então, opção aqui seria investimentos. O investimento mais seguro aqui que eu posso. Aqui eu vou falar de dois, mas pelo menos seria em renda fixa no Tesouro Direto. Tesouro Selic, PCA com 20, com R$ 30 todo mês, você já pode investir. E vai te render, eu vou te mostrar um gráfico aqui, até muito mais do que aquilo que você pensava, ok? Até para aqueles irmãos também que não são pastores aqui, comece a pensar em investir, em guardar, porque isso é importante, irmãos. E é bíblico. Então, tem ali o Tesouro Direto, né? O Selic e IPCA+, são os mais seguros, né? Que você ganha sempre Pastor acima da Mateus, inflação. tem algumas Oi? perguntas lá para você. Tem algumas perguntas para você responder. Tudo bem. Eu vou responder depois que finalizar o tópico aqui. Obrigado. Então, você tem o Selic, que é conforme a taxa básica de juros do Brasil, que está alta agora, né? E que vai ficar mais alta agora. Então, são rendimentos, assim, são investimentos muito seguros, ok? Que você não perderia dinheiro se você mantivesse ali os seus investimentos dentro do prazo. Aí você tem também renda variável. Você pode estudar. Eu
Posso investir em ações, em fundos imobiliários, em ETFs, que são índices, em outros. Claro que aqui com cautela, porque a questão é rendimento, é renda variável, né? Então, a ação pode estar 10, depois pode estar 5, pode estar 4, pode estar 3, 1, e depois volta a valer 20. Então, a ideia aqui é que você aprenda a estude sobre isso, se você quer fazer isso, para que você, irmãos, porque o alvo aqui é o quê? É você preparar a sua aposentadoria. Tem muitos pastores hoje que, infelizmente, eu nem sei como é que vão chegar a se aposentar, porque eles não vão ter mais força de poder trabalhar nas suas igrejas, vai ter que sair, vai ter que entrar um outro. E como é que agora eles vão se manter? Aquele pastor que ganhava 3, 4 salários e não pagava seu INSS. Como é que ele vai se manter? Então, nós que estamos aqui ainda em fase de trabalho, temos que pensar, né? Ah, pastor, mas amanhã pode voltar Cristo. Pode, meu irmão. Como pode não voltar? A questão de vir Cristo ou não, não, não tem que me tirar da questão de ser prudente, ok? Se ele vai vir, uma bênção, que, né? A Bolsa de Valores fica aí, o Tesouro Direto fica aí, fica tudo aí, e eu vou para a glória onde eu vou ganhar um tesouro eterno. Mas a questão é que, se isso não acontecer, né, dentro do tempo de Deus, claro, se isso não ocorrer, eu tenho que me preparar para uma aposentadoria digna, certo? Então, muita atenção. Depois eu posso até oferecer alguns canais ali para que você possa ter uma ideia, uma base a respeito de investimentos, né? Que aí seria um outro assunto, aí não é o alvo aqui. Então, só para você ver uma simulação aí, se você aplicar R$ 300, que seria a base ali do salário pastoral, né? Um salário mínimo, 20% de um salário mínimo. Se você aplicasse R$ 300 todo mês por 20 anos no Tesouro IPCA 45, você teria líquido na sua mão ali R$ 227.718,71 a valores de hoje. Isso não quer dizer que você receberia isso em 2045. Por quê? Porque com certeza o dinheiro vai crescer, vai mudar muita coisa, né? Então, mas no tempo de hoje é como se fosse isso. E aí, o que que você poderia pegar esse dinheiro? Você poderia pegar esse dinheiro lá na frente e aplicar em uma aplicação que te desse 1% ao mês. E aí você teria todo mês o quê? 2.270 e R$ 80, vamos dizer assim, líquido para você usar. E todo mês teria aquilo. Porque a ideia de você aplicar é que todo mês vai render aquela quantidade. Então, note que tem outras maneiras de pensar. Não tem só o INSS, mas custa que você estude, custa que você pare um pouco e analise, entenda sobre isso. Como eu falei, né, eu nem pontuei aqui, mas tem bases bíblicas, né? Eu não vou falar sobre cada uma delas, mas você pode anotar. Gênesis 41, Gênesis, o livro de Provérbios, eu coloquei algumas, mas você tem ali o 6, né? O 13, o capítulo 21, Eclesiastes 11. Então, você tem base bíblica para essas questões.